Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre regência verbal 2, que na aula passada, eu pedi para vocês fazerem os exercícios. Então, como de costume, toda semana a gente faz a correção. E eu peço que vocês acompanhem no livro de vocês, para fazer a correção aí no caderno de vocês direitinho, tá bom? A primeira pergunta vocês vão ler, Vão ler o período a seguir. E a pergunta é: no período acima, o autor emprega duas vezes o verbo bater. Explique, comentando também regência, no sentido de bater em cada uma das situações. Aí, o verbo bater, quando preposicionado, assume o sentido de agredir. Na ausência de preposição, o verbo bater tem o sentido de vencer. Número 2. Qual o assunto abordado no texto? Porque tem um texto, Aí a pergunta é: qual o assunto abordado no texto? O texto traz um estudo que revela que dinheiro não traz felicidade e que as pessoas que preferem o tempo ao dinheiro são felizes. Número 3. Releia o título do texto. Se você prefere ter mais tempo do que dinheiro, você é mais feliz. Com base nessa informação, comente a regência do verbo preferir. O verbo preferir foi usado de maneira incorreta, pois ele não deve ser acompanhado de palavras de intensidade com mais do que. O correto seria: se você prefere tempo ao dinheiro, você é mais feliz. Número 4. Identifique as regências dos verbos e os sentidos por elas determinados nas frases a seguir. O vencedor aspirava ao cargo de juiz. Esse aspirava é desejar. A letra A. Letra B. Número 4, letra B. O escrivão visou os documentos. Dar vista. Essa medida implica outras responsabilidades. Envolver. O público assistia ao show no parque. Via, o show. Ela visa a carreira de aeromoça. Ter em vista. Número 5. Transcreva as frases completando com os verbos disparentes, adequando-os à sua regência. Letra A da número 5. O trem chegou à estação com atraso. B. O cliente gosta de queijo. C. Ontem não esqueceu de ligar para mim. D. O freguês pagou a garçonete o sanduíche. E. Ele obedeceu a ordem dada pelo juiz. Número 6. Assinale a opção que apresenta a regência verbal incorreta de acordo com a norma culta da língua. Número 6, letra D. O fazendeiro agrediu-lhe sem necessidade. Número 7. Assinale a regência imprópria. Número 7, letra D. Por que, letra D? A construção respondeu a carta no mesmo dia, encontra-se incorreta, pois não cabe a preposição a neste caso, visto que a carta funciona como objeto direto. 8. Da 8 em diante até a número 20 são questões para vocês marcarem aí. Corrigir certinho a opção correta. Agora vamos para a correção de crônica. Também foi uma aula da aula passada, que nós falamos um pouco. Vamos fazer a correção. Número 1. O que provoca humor nesta crônica? Tem uma crônica, Essa crônica vocês vão responder as perguntas de 1 a 5. E a primeira pergunta é: o que provoca humor nesta crônica? O que provoca humor no texto são a escolha das palavras e a língua coloquial, usada na crônica. A língua coloquial é aquela linguagem usada no nosso dia a dia, que faz intertextualidade com outro texto já existente. Número 2. Na história, mais ou menos, contém uma intertextualidade com outro enredo já existente. Que história é essa? A história, mais ou menos, é feita com base na história bíblica, onde narra o nascimento do menino Jesus. Na crônica, o autor explorou a linguagem informal
e uso de gírias para caracterizar os personagens participantes do texto. 4. A crônica é repleta de gírias e marcas de oralidade. Retire alguns exemplos do texto. Sugestão de resposta: troço, pra, guri, de cavam, entre outros, tá? Gírias são aquelas palavras, né, que muitas vezes a gente inventa ou diminui alguma palavra que faz parte da nossa linguagem, do nosso cotidiano. Que eu falei, até expliquei isso para vocês já na outra aula. Número 5. Os 3 magrinhos se mandaram. O que significa essa expressão? Escreva de acordo com a modalidade padrão da língua. Os 3 magrinhos se mandaram, quer dizer que eles foram embora. Reescrevendo a oração, ficaria: os 3 rapazes foram embora. Da número 6 em diante, também é para vocês marcarem a opção correta aí no livro de vocês. Eu creio que vocês fizeram, né? Eu espero que vocês estejam fazendo os exercícios, tá? Esse ano tá sendo um ano muito difícil pra gente, mas eu creio que isso tudo vai passar e vocês, com o esforço de vocês nas aulas online, eu creio que vocês têm conseguido aí, né? Pelo que eu tenho visto pelas provas de vocês, vocês têm se esforçado e eu tô gostando muito, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho hoje sobre função sintática dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, tá? Funções dos pronomes pessoais do caso reto. Vocês já estudaram, né, um pouco dos pronomes no 6º ano. E agora vamos falar mais um pouco, tá, sobre os pronomes para vocês. Os pronomes pessoais do caso reto desempenham a função sintática de sujeito. Por exemplo, ela levou as crianças ao parque. Esse ela tá se referindo ao sujeito. Tu não entendes nada de mecânica. Esse tu também está se referindo ao sujeito. Predicativo do sujeito: meu Deus, quando serei tu? Esse tu está qualificando, né, o sujeito. Então, predicativo do sujeito. Funções sintáticas dos pronomes pessoais do caso reto. Não, do caso oblíquo, tá? Do caso reto a gente já falou. As formas oblíquas tônicas dos pronomes pessoais podem desempenhar a função sintática de. Antes de eu falar com vocês sobre isso, eu vou falar para vocês, no livro de vocês tem uma tabelinha falando dos pronomes, tá? Pronomes retos: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Os pronomes oblíquos átomos: me, te, se, o, a, lhe, nós, vos, se, os, as, leis. Tônicos oblíquos também: mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles, elas. O ideal não é vocês decorarem isso, é vocês aprenderem, tá? Porque isso aqui vocês vão usar para a vida toda. Para fazer uma redação vocês vão precisar. Então, não decorem isso, vocês têm que aprender, tá bom? Leiam sempre, para vocês aprenderem mesmo. Eu não acho legal decorar nada, sabe? Porque quando a gente decora alguma coisa, pode ser que fuja da nossa mente uma hora. Então não é bom decorar, é bom a gente, posso dizer que gravar na mente, né? Aprender mesmo com os exercícios. Por isso que eu falo sempre para vocês fazerem os exercícios. Então, voltando aqui, as formas oblíquas tônicas dos pronomes pessoais podem desempenhar a função sintática de complemento nominal. Não tenho medo de ti, tá? Tá complementando. Objeto indireto: deves te dirigir a nós com grande reverência, tá? Dirigir é um objeto indireto. Objeto direto preposicionado: paciente, obreira, é dedicada. E a ela que em verdade eu amo, tá? Esse é um objeto direto preposicionado. Agente da passiva: os exercícios de português serão revisados por mim, tá? É um agente da passiva.
Adjunta adverbial. Contigo aprendi a ser paciente. Objeto direto. Os pronomes me, te, se, o, a, nos, vos, os, as funcionam como objeto direto. Quando puder, faça o melhor. Beijou-me com doçura, tá? Esse o e esse me são objeto direto, tá? Toda vez que tiver esses pronomes me, te, se, o, a, nos, vos, os, as, vai ser objeto direto, tá bom? Objeto indireto. Os pronomes me, te, se, lhe, nos, vos funcionam como objeto indireto. Avisou-lhe que chegasse na hora marcada. Então, no momento, vocês vão ter que, né, olhar o contexto para ver se é objeto direto ou indireto, porque o me, te, se pode ser um dos dois e o nos, vos também. Tá bom, pessoal? Sabemos que esse lhe, ele já é, né, um índice, né, de objeto indireto, porque só tem nele. Objetos pleonásticos. Os objetos diretos e indiretos também podem ser classificados como pleonásticos. Um objeto pleonástico é aquele que repete um termo que já foi dito na frase. Por exemplo, a caneta, eu a perdi. Então, a caneta, para não precisar falar novamente a caneta, eu perdi a caneta, é colocado esse a, que é um objeto pleonástico. Adjunta adnominal. Os pronomes me, te, lhe, nos, vos, leis desempenham a função de adjunta adnominal quando indicarem ideia de posse. Então, toda vez que vocês tiverem a ideia de posse, tá? Ele vai desempenhar a função de adjunta adnominal, tá? Já falamos sobre essa aula de adjunta adnominal. Se tiverem alguma dúvida, voltem lá na aula, tá? Complemento nominal. Os pronomes me, te, lhe, nos, vos, leis funcionam como complemento nominal quando completarem o sentido dos adjetivos, dos advérbios e dos substantivos abstratos. Isso lhe é favorável. Tenha-nos mais respeito. Tenha-nos mais respeito. Tá? Então, tá tendo... Tá completando, né? Aí na frase. E eu não li o exemplo do adjunta adnominal. Arrancou-lhe todos os dentes de cima com um buticão. Os dentes dele. Esse lhe tá dando ideia de posse dos dentes dele, tá? Façam os exercícios das páginas 89 a 93. Pronomes demonstrativos. Vamos falar também um pouquinho, né? Sobre os pronomes demonstrativos. São aqueles que indicam a posse de um ser, coisa ou objeto em relação às pessoas do discurso, tá? Situando-os no espaço e no tempo. As formas variáveis são este, esse, aquele e outras flexões, tá? Estes, esses, aqueles, tá? Podem funcionar como pronomes adjetivos das formas invariáveis. Cadê? Me perdi. As formas invariáveis. Isto, isso e aquilo. Sempre funcionarão como pronomes substantivos, tá? Isto, isso e aquilo. Aprendam isso, tá? Sempre funcionarão como pronomes substantivos. Por exemplo, esta loja foi alugada. Pronome adjetivo, esta, tá? Porque este, esse, aquele sempre vai funcionar com pronome adjetivo. Isto, isso e aquilo sempre vai funcionar como pronome substantivo. A loja que foi alugada é esta, pronome substantivo, tá? No livro de vocês também tem falando, né? Quais são os pronomes demonstrativos. Então são eles: variáveis, primeira pessoa, este, esta, estes, estas. Invariáveis, isto. Segunda pessoa, variáveis, esse, essa, esses, essas. Invariáveis, isso. Invariáveis só tem uma, tá? Só tem uma forma invariável. Terceira, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Invariáveis, aquilo, tá?
As formas variáveis, esse, aquele, como eu falei para vocês, vão funcionar como substantivo, tá? E os pronomes adjetivos. Então, vamos lá. Emprego dos pronomes demonstrativos. Bom, como vocês vão fazer para empregar, para saber utilizar? Os pronomes demonstrativos, eles podem ser utilizados para indicar posição espacial de um ser, coisa ou objeto em relação às pessoas do discurso. Este, esta, isto e flexões, tá? Os demonstrativos de primeira pessoa, este, isto e flexões, indicam que o ser está próximo da pessoa que fala. Por exemplo, este chinelo é meu, está próximo da pessoa, tá? Toda vez que vocês quiserem falar algo que está próximo, vocês vão utilizar este. Os pronomes demonstrativos de segunda pessoa, esse e isso, indicam que o ser está, próximo à pessoa com quem se fala. Esse caderno que está ao seu lado é meu, tá? Os demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquilo e flexões, indicam que o ser está distante dos interlocutores. Aquele rapaz em cima da casa está doente, aquele lá, bem longe. Os demonstrativos servem para indicar a posição temporal, revelando proximidade ou distanciamento no tempo em relação à pessoa do discurso. Os demonstrativos de primeira pessoa, este e flexões, revela tempo presente ou aproximadamente do tempo da fala, tá? Então, o demonstrativo de primeira pessoa, no caso este, vai estar revelando, o tempo presente ali naquele momento, ou aproximadamente do tempo da fala. Por exemplo, hoje é sábado, por isso desejo aproveitar este dia, no caso, tempo presente. Tá? Então, não é esse dia, é este dia. O demonstrativo em segunda pessoa, esse e flexões, revela tempo passado, relativamente próximo ao momento da fala ou futuro próximo. Segunda-feira, visitei minha avó. Nesse dia, matei a saudade. Tempo passado próximo. Quando esse dia chegar da minha festa, eu aproveitarei bastante. Tempo futuro. O demonstrativo de terceira pessoa, aquele, revela tempo remoto ou bastante vago. Por exemplo, em 2018 ocorreu uma grande pandemia. Naquele ano, muitos morreram. Tá? Então, naquele ano, tá revelando um tempo, vago. Não sabemos exatamente. Tá? Função déitica dos pronomes demonstrativos. Quando a demonstração são de dados do texto, dizemos que há uma referência endotextual ou endofórica. Quando a demonstração são de dados do contexto, dizemos que há uma referência déitica, tá? Assim, quando falamos, cate, por favor, esse lixo para mim, o lixo que está sendo demonstrado pelo pronome esse é um objeto do texto. Logo, com o pronome demonstrativo, tem aí uma função contextual ou dética. Quando se trata das referências textuais ou déticas, são empregados os demonstrativos de primeira pessoa, este, esta, estas, isto, para designar elementos que pertencem ao contexto de quem fala. Os demonstrativos de segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso, são usados para designar elementos que não pertencem ao contexto de quem fala, mas sim do interlocutor, o tu, tá? Por exemplo, comprei uma revista sobre chás. Nessa revista ensinam várias receitas milagrosas. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Leiam o livro de vocês, façam os exercícios, tá bom? Finalizamos hoje aqui o nosso livro do terceiro bimestre. Na próxima aula, vamos iniciar o quarto bimestre, tá bom? Os exercícios das páginas 99 a 103. Na nossa aula de redação de hoje, eu preparei para vocês, uma redação, o início de uma redação de um texto, tá? Eu botei assim, eu começo e você termina.
Vocês vão botar o texto, né? O título desse texto, vão fazer no caderno de vocês. E o início desse texto é: Juquinha foi à sorveteria comprar um gostoso sorvete com bastante cobertura de chocolate. Mas quando ele chegou à sorveteria, percebeu que tinha esquecido o dinheiro em casa. Então aí vocês vão completar, né, de acordo com o que aprendemos ontem, de acordo com o que aprendemos hoje, né, sobre os pronomes. Vocês vão utilizar a pontuação correta, tudo direitinho, né, conforme vocês já aprenderam. E vão fazendo uma folha de caderno e entregar na escola com o nome, tá bom? Façam isso, é de 15 a 20 linhas, tá? O ideal. E não esqueçam de colocar o título, né, do texto de vocês e o nome, tá bom, pessoal? E é isso. Foi essa a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem me perguntar. Estudem, pesquisem, tá bom? Mas o ideal mesmo é sempre vocês responderem as provas, os testes de acordo com o livro de vocês. No livro de vocês tem tudo, tá bom? Pesquisem aí, estudem, vocês são capazes, tá? Eu acredito muito em vocês, eu sei que vocês vão conseguir, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até a próxima aula.